A gente tem a prática aqui dos aulões, nós colocamos lá dentro de uma playlist da IMES, né? E, primeiramente, eu quero agradecer a presença de todos. Nós estamos aqui hoje com a presença da professora Salete, que ela é coordenadora do curso de Ciências Contábeis, né? Curso que eu também faço parte como professor. Nós temos aqui o professor Vanderlei conosco, professor Flávio, são os que eu identifiquei, se tiver mais algum professor aqui da instituição, tá? Eu não consegui identificar aqui. E nós temos aqui a presença dos alunos, né? Primeiramente, os alunos do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, onde sou coordenador, o Flávio é professor desse curso, e do curso, né, de Ciências Contábeis também. Claro, né, que foram os convidados. O intuito, pessoal, desse nosso bate-papo hoje foi trazer um assunto que o Flávio está muito por dentro, que ele trabalha diretamente, né, em uma indústria de laticínios, aqui no Triângulo Mineiro, já está há muitos anos lá, embora ele atue como gerente de TI, a atuação de desenvolvimento e de sistemas do Flávio é diretamente ligada à área contábil, é estritamente a área contábil todos os dias. Então eu costumo brincar que o Flávio, ele coloca no bolso muito contador, né, muita contadora, por causa do conhecimento prático que ele tem ali do dia a dia, né? É só pedir para o pessoal, vou pedir para a turma manter sempre os microfones fechados, só para não dar interferência, né? Se alguém depois quiser fazer uso da palavra, bem tranquilo também, nós vamos passar. Bom, o Flávio, professora Salete, você quer falar alguma coisa? Você falou que não queria, se quiser fazer uso da palavra, fique à vontade, tá? Não, professor, obrigada. Obrigada mesmo. Só dar as boas-vindas aí, agradecer mais uma vez ao professor Flávio, né? Que tão gentilmente vem aí falar para nós sobre um assunto tão relevante, tão atual, né, e que a gente precisa estar aí sempre se atualizando no tema. Só isso, agradecer também a presença do professor Vanderlei, que gentilmente também aceitou o nosso convite de estar aqui. E obrigada, Thiago, por mais esse aulão aí para nós. Obrigado, professora. Bom, então vamos lá, Flávio. Eu vou passar a palavra para você. Você se apresenta. O Flávio e eu, nós já trabalhamos juntos há muitos anos, somos amigos, né? E nós temos um estilo de dar aula juntos, né, Flávio? Que a gente trabalha muito na forma dialógica, né? Nós vamos conversando. E aí, Flávio, fica a seu critério para o pessoal interromper, para o pessoal deixar a pergunta para o final. Você que vai definir as regras aqui e eu vou trabalhando junto com você. Pode ser? Tranquilo. Então tá bom, obrigado. Está com você, Flávio. Bom, pessoal, boa noite a todos. Como o Thiago já começou a falar aí, meu nome é Flávio, né? Eu sou da área de tecnologia, né? Eu trabalho com tecnologia da informação, né? Já há muitos anos, tá certo? E atuo na área acadêmica também há 30 anos, tá certo? Hoje eu trabalho num time de tecnologia de uma indústria, né? É uma indústria que nós somos lá, assim, a gente tem várias, vamos dizer assim, várias atribuições na área contábil, né? E também sou professor, eu atuo como professor na IMES, igual o Thiago falou aí, a gente já trabalhou junto em várias instituições, né, em várias instituições acadêmicas aí, cursos de sistemas, engenharia de computação e por aí vai, né? E também eu sou professor do Estado, de Minas Gerais, na disciplina de matemática também, então né, tem aí o Thiago até fica brincando, né, que tem que arrumar um carrinho de mão para ficar carregando esse tanto de graduação, mas o Thiago tem mais do que eu, viu, gente? O Thiago tem mais um pouquinho aí. Bom, especificamente sobre o tema que a gente vai falar, o Thiago me convidou, falou comigo um pouquinho sobre isso aí, e eu gosto de fazer mais como um bate-papo. Eu não montei material assim justamente para a gente ir conversando aos poucos e tentando entender como é que vai funcionar. Ainda tem muita mudança pela frente, mas
pela minha função de ser especialista nessa área tributária, contábil e de departamento pessoal dessa indústria, né? Eu sou do time de TI, mas eu sou responsável por tratar no sistema, que é no RP da empresa, as configurações tributárias, as configurações trabalhistas e configurações contábeis. Então, por estar, né, ali diariamente lidando com isso, acaba que, teoricamente, eu fui eleito a pessoa para poder entender isso e repassar e implementar na empresa. Então, por isso que eu venho aí, né? Flávio, só treinamentos. Aproveitando, então, esse ponto que você falou, um pouco antes de você entrar, eu estava conversando aqui com a professora Salete, né? É algo que eu e você a gente discute muito, que é aquela tríade, onde nós temos processos, onde nós temos pessoas e onde nós temos tecnologia. Né? Então, assim, eu percebo que quando vem uma mudança, tá, na legislação tributária, quando eu tenho uma alteração, eu vou ter que ter um impacto em sistemas também, vou ter que ter um impacto em processos, né? Eu terei um impacto em processos e, consequentemente, pessoas. Que o que você fez nas últimas semanas foram treinamentos e capacitações específicas. E você vai ter que agora delinear tudo isso aí para fazer acontecer em um sistema. Isso. Então, assim, eu só estou fazendo um link e isso está diretamente ligado também à análise de sistemas, né? Porque eu tenho que ter a percepção do que alterou, do que mudou, como isso vai impactar a minha estrutura atual para poder projetar, né? Assim, em termos gerais, acho que é isso que eu queria falar, né? Você concorda por aí? Não, é exatamente isso, né? Essa mudança que vem pela frente aí, eu acredito que vai ser, nos últimos tempos, desde há vários anos aí que a gente vem trabalhando nessa área, eu acredito que seja a mudança de maior impacto, tanto a nível sistêmico, quanto a nível de processos e de administração em si da parte da empresa, dos gestores da empresa. Certo. Então, assim, a primeira coisa, Flávio, o que é, então, essa reforma? Bom, vamos lá. Essa reforma tributária é o seguinte. Deixa eu contextualizar como é que tá, né? Como é que são os principais tributos hoje e para a gente entender o que vai ser mudado, tá? Então, a reforma tributária ela vai consistir em 3 partes, vamos falar assim. A primeira parte é o que a gente vai chamar de reforma do consumo, tá? Essa parte da reforma do consumo, ela já está, vamos dizer assim, totalmente definida porque já houve o projeto de lei, já foi aprovado, né, já foi até sancionado pelo presidente essa primeira etapa. E é a que a gente vai falar aqui. Mas ela se divide em 3 partes. Ela divide, além da reforma do consumo, a gente ainda vai ter a reforma da renda, que é uma outra etapa que já tem ali os drafts, né, os rascunhos, para, vamos dizer assim, já tentar direcionar como é que vai ser isso aí. Praticamente, vamos dizer assim, é a reforma do imposto de renda em si. E, por último, a gente vai ter a reforma do patrimônio. Então, a reforma do patrimônio é o seguinte, é onde a gente vai ter tributos como IPVA, IPTU, imposto sobre herança, que também vai ser totalmente modificado. Então, quer dizer que nós já estamos na reforma do consumo, exatamente, passaremos pela reforma da renda e, por último, do patrimônio. a reforma do patrimônio. São 3 etapas. No horizonte de tempo, né, nós temos a primeira etapa já acontecendo, inclusive sancionada, e no horizonte de tempo, as 2 etapas. Seria médio prazo, 5 anos? O que é? Olha só, o prazo para essa reforma do consumo ser totalmente, vamos dizer assim, implementada é 2033. Aí muita gente fala, nossa, mas está longe. A questão não é essa, é que o ano que vem já começa algumas mudanças. Eu vou
ir falando. Já a reforma da renda, eles ainda têm mais 2 anos para tentar, vamos dizer assim, definir legislamento, né, toda a legislação sobre como ela será. Então, até 2026, final de 2026. E a reforma a reforma do patrimônio aí depois só em 2033, tá? Perfeito. Mas essa primeira etapa, que é a reforma do consumo, ela já está totalmente normatizada. É claro que deve ter muitos ajustes ainda, tá? Como já vem tendo. Mas ela já, eu quero dizer assim, ela não tem como voltar atrás. Não tem, no seguinte sentido, pode trocar presidente, pode trocar todo o legislativo, que tudo já foi sancionado e já foi definido, tá? Então, beleza, a gente sabe que ela vai ser em 3 partes, e a primeira parte, a reforma do consumo, como é que o que isso quer dizer para nós? Quando nós falamos de consumo, nós estamos falando sobre a comercialização de bens e serviços, tá? Então, envolve tanto compra de bens, né, a compra e venda, né, a comercialização em si. Porque a gente, só um detalhezinho, que quando a gente fala de comercialização, gente, são vários tipos de operações. São compras, são vendas, são devoluções, são transferências. Então, a gente tem um rol de operações de movimentação, tá? Então, beleza, foi instituído a reforma do consumo e nós temos hoje 5 tributos que são os que incidem sobre esse tipo de operação, que é o consumo. Hoje a gente tem PIS, COFINS, que são 2 impostos federais, tá? PIS e COFINS são 2 impostos federais, são 2 tributos federais, que, teoricamente, vamos dizer assim, o responsável é a União, né? Teoricamente, porque tem alguns órgãos ali, mas, teoricamente, é um tributo federal, do governo federal. A gente tem outros 2, que é o ICMS e o ISS, que um é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços, e o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, tá? O ICMS, ele fica a cargo do Estado. Cada Estado tem sua normatização de como funciona o ICMS. Esse, aliás, é um dos grandes desafios. Porque Desculpa interromper, esse aí é o desafio que você encontra, por exemplo, você que atua numa indústria, quando você tem que trabalhar ST, quando você tem que trabalhar substituição tributária interestados, né? Tá? Depois você comenta um pouquinho disso aí, mas pode continuar, só para passar isso, Flávio. Por que é um dos grandes desafios? Porque cada estado tem sua autonomia, cada estado define suas alíquotas, sua forma de fazer esse tributo. E o ISS, gente, é pior ainda, porque quem define o ISS são as prefeituras. E aí você tem um nível de granularidade maior ainda, né? A gente tem, por exemplo, prefeitura aqui de Uberlândia, aqui a taxação é de 5% sobre a prestação de serviço. Aí você pega lá a prefeitura de Ituiutaba, que é de onde a gente veio, né, Tiago? Lá é 4%. E assim vai, cada prefeitura normatiza, né, define suas alíquotas e sua forma de tributar. E detalhe, cada prefeitura tem níveis de tecnologias diferentes. A gente tem prefeituras lá na região norte, que tem praticamente 0 de infraestrutura, e a gente tem prefeituras como a cidade de São Paulo, que tem, né, um grande nível tecnológico ali para conseguir absorver toda a reforma, vamos dizer assim. A questão maior é essa. Nível tecnológico, pessoas e grana, né, Flávio? Isso, tem investimento e tem tudo ali, né? Então, é uma dos grandes, vamos falar assim, desafios ainda que essa reforma vai enfrentar, conseguir fazer toda essa, vamos falar, diluir isso tudo de forma equalitária em todos os níveis, tá? E a gente ainda tem um outro tributo, gente, que é o IPI. O IPI é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Então, por que eu deixei o IPI por último? É o seguinte, PIS e COFINS, tributos federais, vão ser extintos e vão ser substituídos por um outro tributo chamado CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Mas antes um pouquinho, né? Deixa eu só tentar falar assim,
Por que está acontecendo isso tudo, né? Quais são os objetivos e os principais pontos da reforma? O principal objetivo, o que se fala é a simplificação do sistema tributário. O objetivo primordial é simplificar esse sistema tributário que é tão complexo. Todos vocês já devem ter ouvido falar que o sistema tributário no Brasil é extremamente complexo. Então, esse é o principal objetivo. E aí, junto com isso, vem outros objetivos, né? Porque vem aquela pergunta, e aí, vou pagar mais ou vou pagar menos? A ideia é que se pague do mesmo jeito, que não seja nem mais e nem menos, tá? Agora, a ideia também é que seja possível tributar algumas coisas a mais para que outras sejam tributadas menos. Como assim? Por exemplo, produtos de cesta básica têm uma tributação menor do que produtos vamos dizer assim, bebidas, né, produtos nocivos à saúde. Então, essa é uma dos principais, vamos dizer, o que está norteando essa reforma tributária. É a simplificação do sistema tributário, redução de carga tributária sobre produções de bens essenciais, bens e serviços essenciais, como, por exemplo, cesta básica, e facilitar o investimento externo, tem isso também, porque, segundo o governo federal, várias empresas evitam de vir e de se instalar aqui no país por conta da complexidade do sistema tributário. E eu acredito que a gente pode até atender mais próximo às normas internacionais de contabilidade, né, do IFRS, né? Eu não sei se você viu, a gente já falando nisso, a Shen, ela começou a se instalar no Brasil e ela falou que não vai se instalar por causa da complexidade do sistema tributário. Né? Até apareceu isso aí, né, que com essas, né, vamos falar assim, essa Shopee, Shen, então a Shen, ela propôs, mas na realidade o que foi publicado é que ela não quis se instalar no Brasil, não é nem por causa da concorrência nem nada, não. Foi por causa da complexidade do sistema tributário que eles acharam bastante complexos de atingir ali, né, o que precisa. Bom, tá, então aí, vamos dizer assim, entendido esses principais pontos, aí vem, né, os tributos que vão ser simplificados. Então, nessa reforma do consumo, os dois tributos, PIS e COFINS, tá, serão extintos e substituídos por um outro tributo chamado CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, tá? Aí alguém pode falar, mas como é que é pago PIS e COFINS? Aí, gente, é aquela velha palavra, depende. Tá? A gente paga PIS e COFINS de acordo com a sua forma contábil, né? Já que tem muita gente do curso de contabilidade aí, mas se você for uma empresa que está no lucro real, tem uma forma de pagar, é por apuração, débito e crédito. Se você tiver no lucro presumido, é uma outra maneira. Se você for do Simples Nacional, é uma outra forma. Eu não vou entrar nesses detalhes, senão a gente não fala nem de reforma. Hoje a indústria é lucro real, né, Flávio? Depende. Para ser lucro real, ela tem que atingir um patamar de faturamento. Não, eu digo a indústria que você trabalha. A indústria que eu trabalho ela fatura em torno de 50 milhões mensal, e então não tem como fugir de lucro real, né? Tudo apurado. Tá. Então, pacificado isso, a CBS vai substituir PIS e COFINS, que são dois tributos federais. Depois, a gente vai ter um terceiro imposto, ou segundo imposto, que é o IBS. O IBS é o Imposto sobre Bens e Serviços. O IBS ele vem para substituir o ICMS e o ISS, tá? Então, teoricamente, em 2033, não vai existir mais nem ICMS, nem ICMS. E o outro que você acabou de falar. A CBS, ela tem que estar totalmente implantada a partir do começo do ano de 2027. Então, nós temos 25 e 26 para trocar por CBS. Por quê? A CBS é mais simples, é federal, é uma única norma valendo para o Brasil inteiro. Agora, aquilo que eu disse, já o IBS, que vai substituir
O ICMS e o ISS, aí ele tem mais trabalho. Ele vai substituir os impostos dos estados, né, o ICMS, e das prefeituras, que é o ISS. Então, ele tem prazo até 2033, tá? Para estar implementado. E assim, eles vão conviver juntos. Não é que um sai e o outro entra. Isso vai acontecer com a CBS. Um sai e o outro entra. Tá? O IPI e o PIS vai sair e vai entrar a CBS. Já o IBS, ele vai conviver juntamente com alíquotas majoradas, uma menor, outra maior, para poder fazer o equilíbrio. Não é que vai começar a pagar mais, não. Se você pagava 18 de CMS, agora você vai pagar 15 de CMS e 2 de IBS. Então, vai haver um sistema compensatório de forma que em 2033 isso esteja pacificado. E o IPI também, que é um imposto federal, mas que a questão é que o IPI, ele é um imposto, como é que eu vou falar aqui? Ele é um imposto não arrecadatório, ele é taxativo. Taxativo, mas como assim taxativo? Ele é assim, ó, ele taxa produtos que fazem mal à saúde ou ao ambiente. Entendeu? Então, por exemplo, se você olha para o IPI de cerveja, de bebidas alcoólicas, ele é altíssimo. Se você olha para o cerveja IPI... faz mal para a saúde, Flávio? não faz, eu até gosto. Né? De vez em quando é bom ainda, não? É bom. Mas então, esse IBS, ele vai fazer o quê? Ele vai taxar mais esses produtos, tá? E aí, é porque aí muita gente pode falar, mas eu tenho IPI sobre automóvel, e automóvel não faz mal para a saúde, pelo contrário, ele é um bem que facilita a nossa vida, né? A locomoção e tudo. Essa parte dos produtos que têm IPI, mas que não, né, teoricamente, não faz mal à saúde, ele vai ser incorporado pela CBS. As alíquotas de tributação vai ser incorporado pela CBS, que é aquele único. E o IBS, e o IS, que é o imposto seletivo, aí sim vai ser um imposto para taxar apenas os produtos que realmente faz mal à saúde e ao meio ambiente. Então, no final das contas, nós teremos 3 impostos. CBS, IBS e IS. Só que o IS é apenas para esses modelos de produtos. Você não vai ter IS em nenhum, num carro, arroz, feijão, laticínios, né, como é o caso. É somente em cigarros, em agrotóxicos e nesse modelo aí, tá? Então, essa seria vamos falar por alto, a definição de como que vai funcionar o projeto de lei, que já se tornou lei. Agora, e como é que vai ser o recolhimento? Vamos lá, Thiago. Hoje, como é que a gente paga imposto? Você sabe como é que a gente faz para pagar o imposto, uma empresa? Como é que a gente paga? Na nota? Você faz uma guia. Entendeu? Vamos supor assim, ó. Eu tenho que pagar meus impostos federais, eu tenho que pagar PIS e COFINS. Dia 20, eu tenho até dia 20 do mês subsequente para fazer a apuração e pagar aquele imposto, né? O pessoal do contábeis aí, às vezes, já até deve ter essa noção. A gente tem os sistemas da Receita que faz isso. A gente tem hoje o SPED PIS e COFINS e tem a DCTF Web, que é onde a gente gera a guia para fazer esse pagamento, né? Com relação aos outros, também é do mesmo jeito. Eu tenho a data de pagar o ICMS e o ISS, tá? Tem lá dia 15, normalmente, a data de pagar o ICMS, tá? Aí agora vem, como é que vai funcionar agora para fazer o pagamento do imposto? O imposto agora vai ser diferente, diferente no seguinte sentido. Hoje, para você calcular um imposto, para uma empresa que está no lucro real, é mais ou menos assim, ó, você pega e você vendeu a mercadoria por 100. Você vendeu ela por 100, eu estou fazendo 100 para facilitar, né? Você vendeu mercadorias por R$100. Imagina que o PIS e COFINS seja 10%, tá? Estou arredondando, é 12,5% quando você soma, tá? 12,65%. Mas imagina que seja 10%. Então, você vai pagar R$10 de imposto quando? Lá na guia.
certo? E outra coisa, a base de cálculo daquele imposto é o seu preço de venda, tá beleza? Você, para calcular aquele imposto, você pega o preço que você vendeu e você calcula o imposto, tá? E quando você pode ter créditos. Como assim créditos? Vamos imaginar que você vendeu mercadoria por R$100, mas ela é um produto industrializado, e para industrializar aquilo, para fabricar aquele produto, você gastou com embalagens, você gastou com tinta. Isso aí, você comprou isso aí para entrar na produção, e o imposto que você pagou por essa compra lá para o fornecedor pode vir e ser crédito. Então, você paga normalmente 10 menos os créditos que você tem relativos àquela produção da mercadoria. Dos insumos e matéria-prima que você usou para a industrialização. Isso, exatamente. Eu paguei imposto na embalagem do requeijão que o seu laticínio fabrica. Então, isso aí vai entrar como crédito para no momento que eu for pagar... fazer a guia, ele te deduz. Certo. Né? Exatamente. Eu estou falando isso no sistema débito e crédito, que é o lucro real, porque lucro presumido Simples Nacional não é assim. Ele pega o que você faturou e joga uma alíquota. Ele tem uma alíquota majorada e fala, você vai pagar 3% do seu faturamento e pronto. Você não tem que fazer contas assim, né? Mas aí agora, o novo sistema de tributação, ele vai se basear no IVA. Já é Só um minutinho, Flávio, só para avisar que o pessoal que está chegando, nós já estamos aqui com 19 alunos, né? Boa noite para quem já acabou de chegar. Nós estamos gravando, tá? Pessoal, nós estamos gravando desde o início essa apresentação aqui, que o professor Flávio está trazendo, e depois todos podem acompanhar, tá? Então, só para deixar aí claro para vocês. Flávio, desculpa, pode continuar. O IVA, que você até citou aí, o IVA do valor agregado... Isso, imposto sobre o valor agregado. É um formato semelhante a Estados Unidos e alguns outros países. A Europa, né? A Europa, né? Os da Europa trabalham com tributação em cima de IVA. Ou seja, é assim, você... Passou um gato aí atrás, Patrícia, que eu vi. Mas tem mais alguém assistindo aí, o Flávio, falar sobre imposto. Desculpa, gente, é que não tem jeito. Precisa ter mais gatos aí, né? Não é menos. Cachorro, gato, tem cachorro. Muito bom. Isso é maravilha do home office. Desculpa, Flávio, pode continuar, cara. Agora, então, teoricamente, a tributação vai ser sobre o valor agregado. Ou seja, se você está vendendo um produto por 100, e se naquele produto você está ganhando 20%, né, seu lucro é 20%, está vendendo ele por 100, então R$20 é seu lucro, a tributação não vai ser em cima dos 100, e sim em cima dos R$20. Entendeu? Então, isso é IVA. E aí, vamos falar assim, cada etapa lá do supply chain, né, da cadeia, até chegar no consumidor final, paga em cima do seu IVA. Né? Mas aí é que entra um detalhe. Pergunta sim, Flávio, só para a gente poder entender. Fazendo uma conta de padeiro, olhando totalmente de fora, eu estou prevendo, então, diminuição na arrecadação ou não? Porque dentro da cadeia, tudo também, eu vou, nos demais níveis de distribuição, eu vou ter também esse valor sendo faturado, esse imposto sendo faturado. Mas e aí? O que você me diz? Eles preveem que pode até haver diminuição, mas não vai haver sonegação. Você vai entender agora. Que legal. Não tem jeito de sonegar. Por quê? Porque olha só, como é que vai ser? Antes, você lembra que tem que recolher na guia. Você faz a guia, você vai fazer a guia para pagar PIS/COFINS, a guia para pagar o ICMS. Então, se você, vamos falar, no dia de pagar lá não tem o dinheiro, você não paga e o governo não recebe. A não ser que seja substituição tributária, que é quando você tem que pagar antecipado, né? Um exemplo, vai sair um caminhão aqui do estado de Minas, uma carreta, lá para o Maranhão. Tá? E o estado do Maranhão, ele é substituição tributária. Aí a gente tem que pagar a guia do imposto do Maranhão antes da carreta rodar, vamos falar assim. Antes dela rodar, dela sair rodando. Né? E o Maranhão tem sua legislação. Se você for mandar para o Ceará, o Flávio tem que saber a legislação do Ceará. Exatamente. Se for mandar para a Bahia, o Flávio tem que saber a legislação da Bahia. Cada Isso estado... pode mudar no mês, solta ali uma nova diretiva, você tem que correr e se adequar. Se adequar. Esse é um dos grandes trabalhos aí vamos falar assim, da configuração tributária, é que cada estado tem sua autonomia e cada estado
crie a sua forma de tributar, né? Mas aí, então, voltando, ó. Então, a tributação vai ser em cima do IVA. Então, agora, quando a gente pagar, a gente vai pagar só sobre aquele lucro, tá? Não vai pagar sobre a substituição tributária, teoricamente, vai deixar de existir aquela complexidade da gente ter que conhecer. Cada estado vai melhorar. Então, isso vai facilitar bastante. Agora, aí vem, como é que o estado vai garantir, né, a União, quem quer que seja, vai garantir que não vai haver sonegação? É assim, ó. Eles estão implementando, e já está funcionando, o split payment, né? Você que é bom de inglês, split payment é o pagamento. Split payment, né? É o pagamento dividido. Então vai ser assim: ó. Você vendeu mercadoria por R$100 lá para um cliente. Você vendeu a mercadoria para o seu cliente. O cliente, para pagar, ele vai usar o sistema bancário. Ele vai usar o sistema financeiro, vamos chamar assim, né? Pix, transferência. Hoje é tudo Pix, né? A própria transferência virou Pix. Então, a hora que ele transferiu o dinheiro para o fornecedor, o governo já vai pegar a parte dele. Ou seja, o governo só não recebe se o cliente não te pagar. Entendeu? Então, a inadimplência do governo vai ser a mesma inadimplência do vendedor, do fornecedor. Do Francisco da vendinha dele, Flávio. Entendeu? Então, cada um, ó, quando o split panel realmente funcionar, né, toda vez que eu pagar para o meu fornecedor não recebe o valor integral, ele já recebe o valor decrescido do imposto. Né? Ó, só para aproveitar aqui, o Thiago, meu xará, Thiago sem H também, eu costumo falar que é Thiago de pobre, né? Não sei. O Thiago sem H, mas o Thiago aí, Costa, fez uma pergunta. O Drex vai contribuir para isso? Porque eu até ia falar sobre os smart contracts que o pessoal está falando, né? Que são os contratos inteligentes feitos com blockchain, que é aquele contrato que só quando finaliza ali que ele dá o aceite em tudo. É igual você dentro do banco de dados, você trabalhar, né, Flávio? Com várias chamadas. Então, ele está perguntando aí sobre o Drex, né? O Drex vai contribuir digital. Drex é a versão digital do real, né? Né? Sim. É como se fosse o real em forma de blockchain, né? Isso. Bom, gente, é o seguinte, eles ainda não normatizaram sobre isso. O que que tá, vamos dizer assim, o que que tá pegando realmente é assim, ó. Que de alguma maneira você vai usar o sistema financeiro. Ou através de Pix, ou através do Drex, né? Mas para fazer isso, você vai usar o sistema financeiro em si, você vai usar um método eletrônico. A grande dificuldade disso ainda, sabe por que é? É porque ainda tem gente que usa cheque e ainda tem gente que usa dinheiro. Quando você pagar em cheque ou em dinheiro, aí não tem como você fazer isso. Mas já saiu as estatísticas. As estatísticas são o seguinte: hoje 90% de todas as transações de compra e venda, de consumo, utilizam o sistema financeiro, ou mesmo que não utilize, pode usar. São muito poucos lugares, né? Tipo assim, lugares bem afastados ainda, que estão, assim, vamos falar, sem conectividade, para não conseguir usar o sistema financeiro. Existe uma previsão da extinção do cheque, de não existir mais cheque, tá? E aí, ainda mais com a reforma tributária, isso deve acelerar. Eu ouvi isso no treinamento que eu fiz do pessoal do SERPRO. Uma vamos falar assim, eles vão tentar fazer a extinção de cheque. Muita gente, apesar que muita gente ainda tem, muita gente que gosta de usar cheque, principalmente as culturalmente, pessoas, né, Flávio? No Brasil, né? Eu me lembro que assim, mais a geração dos meus pais, por exemplo, tudo comprava no cheque predatado, né? O canhotinho do cheque, tudo aquilo lá. Eu fico pensando aqui, eu passei a usar banco, mas deve ter uns 15 anos que eu não uso um cheque, não emito um cheque. A gente faz tudo hoje, ou no cartão, tudo no dinheiro que não existe, tudo no dinheiro de plástico, virtual, né? A gente até questiona, né? Será que tem lastro mesmo, né? Porque é um dinheiro que transita de um lado e para o outro e acaba que essa moeda não existe, né?
É interessante você parar para pensar nisso. Então, assim, a questão do cheque, então, a previsão é a extinção, né? Pode continuar. Isso. Obrigado. O dinheiro em espécie, eles estão tentando, porque, segundo eles, é difícil ainda falar assim, ó, vai ser extinto, né? Igual a gente tem o Drex aí, que é a inovação, né, é o formato digital do real, mas que, teoricamente, ainda é difícil para falar. Isso é fácil falar para São Paulo, né, para regiões onde existe tecnologia para absorver isso aí. Mas para regiões que a tecnologia é pouca, ainda é meio difícil. Então, o que acontece é que eles ainda vão fazer uma normativa, vai ter que ter, provavelmente, algum tipo de apuração ainda para que seja feitos os pagamentos de impostos para pagamentos em dinheiro. Ainda não foi definido. Não foi definido como é que isso vai ser. Mas o que está definido é que o split panel vai rodar. O pessoal do CEPRO mostrou ele rodando. Grande parte das transações todas serão através de split panel, então o split panel vai conseguir fazer com que o governo receba, né, a arrecadação toda aconteça através dele, utilizando o formato de valor agregado, né, vamos falar assim, né, de IVA, e eles vão definir ainda uma forma para fazer a apuração do dinheiro, de quem utilizar dinheiro, apesar de eles acreditam que seja uma parcela muito mínima. E aí, assim, já falando, muita gente pode perguntar assim, então não tem mais créditos? Porque lembra que no começo que eu disse que vai ter um impacto, principalmente com relação à gestão das empresas por conta disso? É que hoje, grande parte das empresas, elas têm no fluxo de caixa aí, né, o pessoal do Contábeis aí, né, deve já falar muito sobre esse assunto de fluxo de caixa, eles pegam os créditos de imposto e já colocam eles dentro do seu fluxo de caixa. Se você tem... vou dar um exemplo lá da nossa empresa lá, a gente tem mais de 1 milhão de crédito todo mês, então aquilo já faz parte do caixa da empresa, tem 1 milhão de crédito para poder, e com isso eu consigo pagar impostos, né? Hoje tem todo um sistema que permite que a gente possa compensar esses impostos. Se eu tenho créditos de um lado, eu posso compensar de outro aqui, né? O grande exemplo lá nosso é assim, ó. Lá tem muito crédito de embalagens. E como a indústria é laticínios, os produtos lácteos, a maioria deles não tem tributação de PIS e COFINS. Então, olha só, de um lado você tem compras de embalagens que vão te gerando créditos de PIS e COFINS, e do outro lado você tem vendas de mercadoria que não dá crédito, que não dá tributo, que não dá débito. Então, você tem crédito e não tem débito. Ah, mas e aí? O que faz com essa moeda aqui de crédito? Eu tenho um cashback que eu preciso usar, né? Hoje, como é que funciona? Olha só. Ele pode usar esse crédito de PIS e COFINS para pagar imposto de renda. Ah, mas como assim? Tudo federal. Então, você pode pegar, por exemplo, o imposto de renda que é descontado na folha de pagamento dos seus funcionários, fazer o PERDECOMP, o pessoal do Contábeis, né, mexe muito, todo contador, né, conhece bastante isso aí, o PERD e o COMP, né, a compensação e a restituição em dinheiro, às vezes mesmo, faz PERDECOMP e paga, por exemplo, o imposto de renda. Isso ainda está sendo pacificado, vamos dizer assim, porque como ainda não veio a reforma da renda ainda, né, ou seja, você vai deixar de ter os créditos de cá e de repente você vai ter que começar a pagar o imposto de renda, a empresa vai ter que, vamos dizer assim, ver como é que vai fazer com esse fluxo de caixa. Né? Porque você deixa de ter créditos aqui que poderiam servir no seu fluxo de caixa. Você, inclusive, já conta com esse dinheiro. Você já conta com aquele 1 milhão todo mês ali para que você vai utilizar. Para você é dinheiro na mão. É dinheiro, porque você vai deixar de pagar alguns tributos. Não é que vai deixar de pagar, você vai compensar, né? Senão fica esquisito falar que vai deixar de pagar, né? Você vai compensar aquele crédito com alguns tributos. É claro que tem que ser federal com federal, estadual com estadual, tá? Não pode usar a federal para compensar tributo estadual, porque são esferas diferentes, né? Mas isso hoje
está no fluxo de caixa, está na gestão da empresa, né? E isso vai atrapalhar muito. Outro detalhe é que você tem lá os funcionários, todos eles acostumados com esse formato de ter a guia, de fazer tudo isso aí. Então, muda todo a rotina processual da empresa, né? Então, assim... E falando em rotina processual, Flávio, só para poder pegar o gancho, né? Como a gente falou dessa primeira mudança aí de consumo para 2027, eu tenho 2 anos para me adequar do ponto de vista de sistemas. E quando eu falo de sistemas, eu tenho ali, com certeza, o seu ERP, tem uma série de comunicações com web services, com servidores federais, estaduais também, municipais, para fazer uma integração, né? Para você não ter que fazer manualmente a inserção de tudo isso. Então, eu entendo que os próximos 2 anos será de muito trabalho para você adequar isso, né? Então, assim, por isso que eu disse no começo, lembra? Que vai ser uma das... Né, que provavelmente vai ser uma das etapas, assim, mais trabalhosas aí, tanto para o pessoal de TI que tem a especialidade de trabalhar com essa área, tanto para os contadores. Até, né, estou falando aqui para os alunos de ciências contábeis, né, eles falaram lá no treinamento que eu falei lá, até o pessoal do CEPRO e mais o pessoal do governo mesmo lá, agora que eu não lembro quem aqui, mas eles falou, é o ano dos contadores ganhar dinheiro, gente. 25, 26, 27, até 33 é o ano dos contadores ganhar dinheiro. Vai ter uma necessidade imensa dos serviços de contabilidade e de serviços de tecnologia que envolvam fazer essa operacionalização disso aí, né? Perfeito. Porque é uma quebra total de paradigma, de costumes em si. Né? Vai ser bem... Eu quero te fazer uma pergunta agora, assim, eu quero tirar você de uma realidade de uma indústria, né? E eu sei que nesse momento, como está em processo de implantação, nós vamos ter isso realizado em 2027, né? Efetivamente. 2027, 10 de janeiro de 2027, 2 de janeiro de 2027. O que a reforma tributária, né, essa primeira parte de consumo, por exemplo, Flávio, vai afetar a loja de roupas da Maria, numa cidade do interior de Minas Gerais? A loja de roupas da Maria tem um faturamento de R$40 mil por mês, por exemplo. Ela tem os fornecedores, ela compra os produtos ali, vende, ela emite nota, tudo certinho, 40, 50 mil de faturamento, por exemplo. Assim, eu estou trazendo uma realidade micro, né? Fazer um exercício. E aí? O que isso vai afetar? Ela já tem um contador dela, que geralmente é um contador que manda as guias, vamos usar o termo, né? Mas você não mandou as guias esse mês. Calcula de novo a guia, porque está atrasado, né? Essa é a realidade da galera do comércio, por exemplo, né? O que isso vai afetar? Bom, olha só, para esses tipos de comércio menores, gente, a coisa não vai ser tão drástico. A indústria que vai sofrer muito. Por quê? Porque para essa pessoa, vamos falar, para a loja lá da Maria, o que ela vai fazer? Ela vai vender roupa a partir de 2027. Quando ela vender a roupa, o que vai acontecer com ela é o seguinte: vamos imaginar que ela está no Simples Nacional, que ela tem uma alíquota lá de PIS e COFINS. Ela, em vez de ter a alíquota de PIS e COFINS, ela vai ter uma alíquota de CBS, que vai ser descontado quando o cliente dela comprar a roupa. Então ela foi lá, o cara foi lá, chegou lá, comprou uma calça, comprou um conjunto de roupa, aquele conjunto deu R$200, se ele não pagar em dinheiro, automaticamente, se ele pagar em Pix, já vai descontar os 3,5%, os 4%, já no momento do pagamento. Isso já vai para o ISS, o extinto ISS do município, por exemplo. Exatamente. Não, 2027 ainda vai ser só a CBS. Só a CBS. Só a CBS. Aí vai ser só a parte de PIS e COFINS. Né? Isso para 2027. Então, teoricamente,
ela vai ter que fazer um livro caixa de quem está pagando em dinheiro para depois contador ir lá e fazer a apuração ainda. Do que foi pago em dinheiro, que é isso que ainda está em análise, que é os 10% aí da movimentação, da estatística, né? Isso. Então, ela vai ter, vamos falar assim, eu acredito, vamos dizer assim, mesmo que seja numa cidade pequena, essa loja vai receber muita coisa através de Pix, através de transação bancária. Então, tudo que for feito através da transação bancária, a retenção ocorre no momento do pagamento. Entendeu? Deu 200, cai no caixa dela 197, 193, já deduz lá os 3%, vamos falar assim, né? Do CBS. Aí, o IBS, ele começa mesmo em 2027. Ele começa, mas gradativamente. Aí, Flávio, né? eu quero exercitar isso um pouco mais. A gente está fazendo aqui, né, um trabalho aqui tentando prever. Mas para ficar claro, então, eu comprei uma camiseta na loja da Maria que custa R$100. Ah, Thiago, como é que você vai pagar? Eu quero fazer um Pix para pagar. Ó, então me dá aí o seu QR Code, eu vou pagar com um Pix R$100. Quando eu fizer isso, isso vai ser processado por toda essa cadeia que nós já começamos a discutir, porque para fazer essa camiseta, passou às vezes 3, 4 pessoas, a linha, o tecido, etc, etc. Vai cair na conta da Maria 197. Exatamente. Na hora. Vai cair na hora. 200, cai 197. E ela não deve mais o imposto. E o contador não tem que preocupar com essa guia. Isso. Ele vai ter que preocupar com os pagamentos de dinheiro ou cheque. Vamos dizer assim, porque eles não disseram que vai conseguir fazer essa extinção do cheque. Aí sim, o contador vai ter que apurar isso aí. Ainda existe uma outra questão que eu ia falar aqui também, que é sobre devolução. Que também, aí, né, o que acontece? Às vezes você vende algo, comercializa algo. Eu vou devolver a camiseta que eu comprei. E aí, teoricamente, você passa a ter um crédito para pagar outro. Não sai do cofre do município, do estado. Não sai do cofre, não volta. Você, teoricamente, passa a ter um crédito disso aí. Esse que é vamos falar assim, que é a complexidade da coisa ainda. É o gargalo aí, né? Mas... porque eu não, assim, usando aí um termo aí de sistemas, eu não daria um rollback nessa transação toda, né, Flávio? Não, como é que você faz para dar um rollback, né? Quer ver? Deixa eu... na nossa tela aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar uma tela minha aqui, só para... O Flávio deve trabalhar com umas 8 telas diferentes. Uma vez eu vi a escritório dele. Que tem mesmo. Deixa eu pegar outra tela aqui. Tem uma que só toca música. É diferenciado, viu, gente? O Flávio é um profissional diferenciado. Deixa eu ver se eu só consigo compartilhar ela aqui. Deixa eu ver aqui. Eu não me preparei para compartilhar. Se o pessoal quiser fazer qualquer comentário por escrito também, quiser levantar a mão, gente, fiquem à vontade, tá? Eu gosto sempre de conversando, porque para jogar essas dúvidas aí para o Flávio poder esclarecer. Aqui aí, ó. Só para ver se eu consigo pegar o calendário. Na minha outra tela aqui. Só log. Acho que aqui fica bom de ver. Só um pouquinho. Você não compartilhou ainda não, né? Porque não tá aparecendo aqui, Flávio. Ah, tá. Tá aqui. Cadê aqui, gente? Eu tô tentando... Eu tenho um desenho que fica bom de ver. O fluxo. Eu deveria ter preparado isso antes aqui. Mas espera aí, deixa eu tentar fazer de outro jeito. Espera aí. Só um minutinho. Isso aí.
Fala para o pessoal ir fazendo algumas perguntinhas aí, né? Vai para eles. Pessoal, quiser fazer alguma pergunta, professora Salete, professor Vanderlei, fiquem à vontade. Turminha que está aí assistindo, Giovana, Leila, Patrícia, Valdirene, Vanessa, Vanderlei, o Edja, espero que eu tenha pronunciado correto. Flávio, seu xará, Fernanda, Elton e Anderson. Vanderlei, professor, pode falar. Não, Flávio, só de curiosidade. Essas 3 reformas aí, na verdade, primeiro momento é praticamente trocar 6 por meia dúzia, em termos distributivos. Isto. Agora, o problema vai pegar mesmo é quando for a segunda e a terceira reforma, que é da renda e do patrimônio. Esse é que o problema vai pegar. Porque, por enquanto, é louvável a simplificação tributária, é ótimo, mas é trocar 6 por meia dúzia, né? Agora, as 2 segundas que a coisa vai... o que muitos comentários falam a respeito disso mesmo. A gente vai sentir impacto quando vier... essa primeira etapa, vamos falar assim, exatamente mais ou menos 6 por meia dúzia. Mas, na outra, aí sim vai ter, nas outras 2, a da renda e a do patrimônio, aí sim a gente pode ter alguns impactos. Porque, na verdade, o que vai caracterizar definitivamente o sistema tributário brasileiro, caracterizar em termos de maior ou menor distribuição de renda, se o sistema é mais ou menos justo, é a segunda e a terceira reforma. Porque a primeira não vai mexer praticamente em nada, vai simplificar operacionalmente a simplificação tributária desejável e louvável, mas eu digo assim, o que vai definir o sistema tributário brasileiro para a sociedade é exatamente segundo as 2 outras reformas, que é sobre a renda e sobre o patrimônio. Exatamente. Vê se... Eu peguei aqui, eu achei aqui na TecnoSped um calendário que é praticamente idêntico ao que eu tenho aqui. Vocês estão vendo aí? Sim, Flávio. Olha só. Se quiser aumentar um pouquinho aí, dá um Ctrl mais aí, só um pouquinho para poder facilitar. Isso, obrigado. Aí, bom, né? Então, o período de transição é grande. Então, nós estamos aqui em 2023, onde houve a emenda constitucional, né, que teve, e até 2024. Olha só aqui, ó. Tá vendo aqui 2026? Tá vendo que fala assim, ó, período de teste tanto para a CBS quanto para o IBS. Tá vendo aqui? 2027 fala aqui, ó, extinção do PIS e COFINS, e o IPI vai ter alíquota zero. Então, 2027 começa a funcionar. Só que tá vendo esse período de teste que ele tá falando aqui em 2026? Tá vendo aqui? Em 2026, esse período de teste, na realidade, ele chama teste, mas vai impactar muito a gente. Por quê? A gente vai ter que, em 2026, já uma alíquota de 1% da CBS funcionando. Ele vai diminuir 1% no PIS e COFINS padrão e já vai instituir 1% aqui. Para quê? Para ele testar, para o governo testar todos os sistemas. Então, aqui em 2026, a gente, teoricamente, tem 2025 para se adaptar. Para os sistemas de tecnologia aí, né? Os sistemas de computadores, né? Um ano, né, Flávio? Praticamente um ano. A gente começou a falar com um horizonte de 2033, agora estamos falando de um horizonte de um ano que já tem impacto em sistemas. Que já tem impacto em sistemas, essa é a questão. Porque a extinção completa de todos é em 2033, a gente está vendo aqui. Ó, sim. Né? Mas, em 2027, a gente já tem a extinção do PIS e COFINS. E aí, ó, gradativamente, esse período de transição no lugar do ICMS e do ISS, ele vai sair aqui de 2026 até 2033. Aqui não tá mostrando, mas vai ser gradual. Esse gradual, ICMS vem abaixando, IBS vem, né, aumentando, de modo que até que chegar num ponto que zera de um lado e não tem. O IPI,
num primeiro momento, o IPI, ele seria extinto, num primeiro momento. Na primeira, vamos falar assim, em versões anteriores da reforma, o IPI não pôde ser extinto. Por quê? Ele foi reduzido à alíquota zero, mas ele não pôde ser extinto. O IS vai ser aquele que eu falei, o IS vai ser o imposto seletivo, ele não tá aqui, ele está aqui, ó. A instituição do IS, tá vendo? Ele vai taxar os bens e serviços prejudiciais à saúde, tá? Então, cigarro, essas coisas. Agora, o IPI, ele vai zerar a alíquota, porém, tem um detalhe. Existe benefícios fiscais, tipo região de Suframa, né, onde tem um benefício fiscal, e é assim, ó, se você concorre com a região suframada, vamos dizer assim, se você concorre, você produz a mesma coisa que está sendo produzido lá, você será tributado no IPI. Entendeu? Porque é tipo um benefício para quem está lá. Então, isso, assim, por isso que ela não foi. Ela vai ser zerada, essa alíquota, mas se você começar a concorrer diretamente com a Zona Franca de Manaus, vamos falar assim, né? A região, não é a Zona Franca, é a região suframada, que não entra só Manaus, na realidade entra diversos estados ali próximos, tá? Pedaços dos estados, algumas cidades lá, existe, né, tudo, você acaba tendo essa tributação também. Perfeito. Tá? Mas o calendário é esse. E o que mais de benefício que essa reforma vai trazer seria o seguinte, vamos falar assim, para a população de baixa renda... Só vou atender a campainha e já volto, tá, Flávio? Tá. Para a população de baixa renda, vai existir cashback. O que seria esses cashbacks? Esses cashbacks seria o seguinte, quando a população de baixa renda pagar contas de energia, contas de água, parte disso vai voltar em forma de cashback bancário mesmo, igual hoje, todo mundo já conhece, né? Você vai lá, usa um cartão de crédito e de repente ele te dá cashback, ou seja, você transforma aquilo em dinheiro para gastar, né? E esse cashback seria creditado lá no Bolsa Família. Seria uma das mudanças dessa forma aí, né? Deixa eu ver se eu não passei mais nada, se eu não esqueci. As alíquotas, gente, né? Igual eu falei, teoricamente não muda. As alíquotas continuam praticamente idênticas às alíquotas que já são hoje, né? As alíquotas de PIS e COFINS, simplesmente houve a transição no imposto único, não tem mudanças assim. E a cesta básica vai se resumir à alíquota zero, né? Vai ser assim, teoricamente, produto cesta básica, todas as alíquotas serão zeradas, para, teoricamente, vamos falar assim, compensar a sonegação que vai deixar de existir. Lembra que eu até falei, com o split payment, teoricamente o governo garante que não haja sonegação, né? Porque hoje é muito fácil sonegar, simplesmente você deixa de pagar a guia, não é fácil sonegar. Se você fizer isso, se você deixar de pagar a guia, depois você pode entrar naqueles, vamos dizer assim, planos de recuperação fiscal, onde você, fiquei sem pagar, agora eu preciso, então eu quero parcelar e esse tipo de coisa, né? Então, a arrecadação demora mais tempo para chegar no governo, né? Porque se você não pagar, acaba que a sua empresa acaba fechando, vamos falar assim, né? Mas você paga pequenininho, né? Automaticamente você paga antes de receber, né? Então, acaba que a sonegação fiscal vai diminuir bastante nessa questão aí, né? Bom, Thiago, assim, o que eu planejei era isso, era, né, porque eu acho que não compensa entrar em detalhes tão técnicos, né? Eu estava pensando o pessoal fazer, não sei, fazer algumas perguntas aí.
E também nós temos aquele teto de tempo até 8h15, né? Então, bom, pessoal, acho que a apresentação do Flávio foi muito legal, já deu uma visão muito bacana para a gente, né? Eu gosto muito quando eu converso com o Flávio, eu falo muito que eu tenho muito perfil generalista, eu tenho que enxergar o todo. Então, o que o Flávio trouxe para nós aqui foi o todo. Começo agora, eu termino em 2033. Aqui eu tenho 3 pedaços acontecendo aí também, né? Eu também vou ter 3 pedaços acontecendo. As primeiras mudanças, os primeiros impactos. A partir dessa visão inicial, a gente consegue descer e esmiuçar, né, qualquer detalhe que seja necessário. Mas essa visão geral, eu acho que foi assim, para mim foi uma aula muito boa, Flávio. Eu não tinha o conhecimento. Dá para ter uma noção, né, do geralzão. A minha ideia era isso, é jogar o geral do que está acontecendo, para a gente pelo menos estar por dentro, né? Tentar entender isso aí. E depois, no final, agora, você fechou mostrando para a gente que isso que parecia daqui a 10 anos, ou quase isso, o ano que vem tem que estar rodando. O ano que vem tem que estar funcionando com 1%, né? Para em 2026, isso acontecer já com 1%, né? Muito legal. E assim, ela vai funcionar em cima de alguns tripés, né? Como, por exemplo, o split payments, né? Que vamos falar assim, é um dos tripés principais para poder. E esse vai ser um desafio. E eles têm que vencer esses desafios, né? Que usar o sistema financeiro, assim, acabar com cheque e dinheiro, não dá simplesmente fazer isso da noite para o dia. Ainda vai acontecer de ter. Mas isso aí, como é uma parcela muito pequena em relação ao todo, acaba que é muito mais vantajoso para o governo, né? Exato. E um comentário que eu quero fazer, eu acho que, eu não sei se foi um efeito colateral ou se isso foi planejado, premeditado, mas o impacto que o Pix trouxe para os nossos pagamentos do dia a dia de todos nós, isso contribuiu muito positivamente para essas adequações que vão chegar com essa reforma. Porque se o Pix não tivesse se disseminado do jeito que se disseminou, ao invés de 10% de cheque e dinheiro, eu teria, sei lá, 50%, 40%, não sei. Essa é a leitura que você faz também, Flávio? Foi um comentário lá que o que possibilitou essa reforma, vamos falar assim, a sair do papel, teoricamente, nesse principal tripé que é o split payment aí, foi a invenção do Pix. Porque, senão, a gente ainda teria um grande volume em dinheiro e em cheque. Hoje, praticamente, ninguém carrega dinheiro, né? Até eu brinco, falo assim, de vez em quando eu saio aqui, né, e tem muito pedinte na rua, né, que as pessoas de rua. Aí, há um tempo atrás, você tinha moedinha. Hoje, a gente não carrega, não tem uma prata no bolso. Não é? Você falou, não tem uma prata no bolso. Por quê? Porque hoje está tudo, né? Tá tudo no dinheiro de plástico, está tudo no cartão. E isso, gente, isso ainda tende a evoluir mais ainda, né? Não, perfeito. E deixa eu te fazer uma pergunta. Do ponto de vista de organização, não sei se você tem essa visão para trazer para a gente. O sistema brasileiro, com tudo isso daí, isso tá de igual para igual com os sistemas americanos? A pergunta, deixa eu reformular. Nós estamos bem evoluídos nesse processo digital, nesse processo principalmente do split payment, se for comparado com outros países? Por exemplo, os Estados Unidos tem esse nível de maturidade nos processos que nós temos, ou outros países? Você tem essa visão? Aí, o que eu sei é o que, assim, lá durante o treinamento, é o que foi falado. O pessoal do SERPRO, que é quem, né, tá, vamos falar assim, institucionalizando o split payment, eles disseram o seguinte, que nos Estados Unidos isso funciona bem. Falou dos Estados Unidos e falou que em alguns países da Europa também isso funciona bem. Eles, assim, praticamente, não, ele até falou, não é bem um Ctrl-C, Ctrl-V, não. O IVA, a forma de IVA lá é um pouco diferente. Eles tiveram, vamos falar assim, porque para manter a compatibilidade entre os impostos, ao aumentar demais ou descer demais, né, que também, né, eles tiveram que fazer adaptações nessas alíquotas em cada cadeia.
vamos falar assim. Mas, e aí, com isso lá, parece que tem, em alguns países, o pagamento é só na fase final, sabe? Só quando o consumidor, o governo está preparado para receber o imposto, quando o consumidor paga. Então, ele não recebe da indústria, ele não recebe ali do distribuidor e do supermercado. Às vezes, ele recebe só no final. Entendi, da cadeia. O Brasil não tem essa capacidade, mesmo por conta de tamanho e de questões financeiras, né? Então, ele teve que fazer algumas adaptações para receber em todos os elos da cadeia, da indústria, do distribuidor, do supermercado, vamos falar assim, né? E do consumidor. Então, todo mundo vai pagar um pedacinho. Um pedacinho. Né? Perfeito, Flávio. E, né, fazer essa distribuição assim. Mas o conceito em si é esse. Semelhante. Receber no momento do pagamento. O professor Vanderlei tinha levantado a mão. Flávio, eu gostei muito da sua apresentação, acho que foi bastante útil aí para todo mundo do curso de contábeis. Eu só fazer uma observação, eu estava dizendo no início que a primeira etapa da reforma, que é essa sobre o consumo, praticamente é trocar 6 por meia dúzia, sem pejorativo, porque vai ser bom de todo jeito, você vai fazer uma simplificação tributária violenta. Porém, como eu disse, o verdadeiro teste vai ser quando entrarem as duas outras etapas, né? A reforma da renda e imposto sobre patrimônio. É nesse ponto que a tributação brasileira difere tremendamente dos outros países, até como os Estados Unidos, na Europa nem se fala. Mas o interessante é que você falou aí que vai ter cashback sobre produtos tipo cesta básica, né? Isso já é uma primeira tentativa de já, nessa reforma sobre o consumo, você já começar a introduzir um pouquinho de caráter distributivo, porque hoje em dia a empregada doméstica e o patrão dela, que ganha muito, paga o mesmo imposto, a mesma alíquota sobre o imposto do consumo, que o Brasil, o sistema tributário, ele tributa consumo. Ele não tributa quase nada da renda, ele não tributa quase nada do patrimônio, ele não tributa quase nada de herança. Então, esse cashback aí é uma primeira tentativa bem leve, mas já dá uma primeira ideia do efeito distributivo do sistema tributário novo, né? Porque hoje em dia, no Brasil, é assim, a empregada doméstica e o patrão dela pagam o mesmo imposto, porque você taxa o consumo. É interessante isso. Mas gostei muito, Flávio, de sua apresentação. Aqui, só aqui na legislação fala assim, a criação do cashback, onde haverá a possibilitação da devolução de tributos a pessoas físicas com o objetivo de reduzir as desigualdades de renda, que deverá ser regulamentado posteriormente através de lei complementar. Isso é o mínimo que deveria se fazer, você concorda, né? Isso é o mínimo, isso é o mínimo dos mínimos que deveria realmente acontecer. Porque aí, teoricamente, todo mundo vai pagar, mas somente a baixa renda recebe. Sim, exatamente. Mas isso, você vai ver que no segunda e terceira etapa é que vai diferenciar mais o sistema tributário brasileiro do resto do mundo. Vai pegar mais pesado ainda quando entrar as duas últimas etapas. Aí sim que a população vai notar como é diferente a tributação aqui nos Estados Unidos, na Europa. Eu acho que exatamente isso. Eles falaram assim, esse da renda, eles têm rascunhos. Eles não têm ainda, estão meio perdidos. E o do patrimônio, ele não tem nem o rascunho ainda, nem os drafts lá de como será esse projeto de lei para fazer essa reforma. Ele sabe que ela tem que acontecer. Você imagina, Flávio, só tem 2 países no mundo que pagam imposto sobre dividendo. O Brasil não paga. Só o Brasil e acho que a Estônia, que é um paísinho pequeno, né? Quer dizer, isso aí é que a coisa vai pegar quando entrar nesses detalhes. Porque a galera vai começar a falar sobre bitributação, etc. O pessoal já tem um discurso pronto, né? Para defender o imposto do dividendo. Não é isso, professor? É verdade. Mas aí que você vai ver a característica estrutural do sistema tributário brasileiro.
Aí é que vai ter uma discussão pesada. Nossa, muito bom. Ó, tem um comentário aqui do JV ou da JV, não sei, aluno ou aluna. Muitas vezes as grandes empresas dão mais prejuízo sobre sonegação de impostos que as pequenas. Então já vai ser bastante útil nesse novo sistema de arrecadação. Foi aquela pergunta do início, né? Quando você ainda estava desenhando para nós, Flávio, e eu te perguntei, eu estou vendo que isso aí vai diminuir, fazendo um chute, né? Isso vai diminuir a arrecadação. Você falou assim, pode até ser que diminua um pouco a arrecadação, mas vai diminuir drasticamente a sonegação. Sonegação. Né? E eles disseram isso também. E, teoricamente, mesmo que haja sonegação, mesmo que você consiga, né, fazer algum tipo de... Isso vai ser mínimo. Vai ser mínimo, porque... Agora, a inadimplência do governo é a inadimplência do fornecedor. Se você não receber, o governo não recebe. Se receber, o governo recebe. Não é? Legal. Então, isso é impacto positivo até aqui para a dona Maria da loja de roupa. Né? Teoricamente, sim. É igual igual o Vanderlei falou, né? Vamos ver como é que vai ser as outras duas. Sim. Né? Aí sim. A gente acha que vai ser uma coisa mais assim, as pessoas com muita renda e com muito patrimônio, aí sim, provavelmente vão sofrer. Vão ser atingidas, né? A Patrícia comentou aqui, ó, será como se descontasse da fonte. É igual quando hoje você presta um serviço e você retém o PCC, né? Quando você faz uma prestação de serviço e vai lá e retém. Hoje você retém o quê? Dependendo do tipo de serviço, você retém PIS, COFINS, Contribuição Social, que é o PCC, você retém o IR e você retém contribuição previdenciária. Contribuição previdenciária a gente não fala aqui, porque contribuição previdenciária é a parte. Tem um instituto, né, que é o INSS, que toma conta disso aí. Não vamos falar assim, não tem muito a ver, né? Previdência social não tem a ver com os impostos em si, né? Mas é como se descontasse tudo na fonte agora. Beleza. Bom, Flávio, eu acho que estamos caminhando aqui para o fechamento, né? No horário até previsto aqui, 8h15. E se alguém tiver mais alguma pergunta, algum comentário, né? Professora Salete, você quer fazer algum comentário final aqui, antes da gente encerrar? Então, Thiago, só quero parabenizar aí o professor Flávio, né, pela explanação, acho que foi muito positivo para nós esse primeiro início aí de acesso a essas informações. Acredito que o pessoal da Contábeis aí começa a despertar para estudar mais sobre o assunto, porque as pessoas que tiverem, quanto mais conhecimento tiverem no início, terão aí um diferencial, né? Exatamente. Para poder auxiliar as pessoas e captar clientes também aí, né? Assim que eles se formem nos escritórios, provavelmente já estão trabalhando, né, na área. Parabenizar só, Thiago, pela iniciativa e ao professor. E agradecer aí a todos os alunos que estiveram presentes, professor Vanderlei também, obrigado pela presença. Obrigado, professora. Bom, então, antes de passar para você, Flávio, para você fechar, né, para a gente poder jantar também, né, Flávio? Antes de dar aula, né? Eu quero agradecer ao professor Vanderlei, tá? Professora Salete, todos os alunos que estão aqui. A Patrícia representou muito bem, ela e a gatinha dela que passou atrás, os alunos de sistemas também. Isso está gravado, nós vamos passar isso para todos os alunos de sistemas, de contábeis, né? O Flávio, com certeza, vai fazer parte também dos professores do curso de Ciências Contábeis, né? O Magberto gostou, a Leila também agradeceu, tá, Flávio? E é isso, né? Eu também agradeço você, Flávio, que sempre que eu preciso, né? Você me ajuda, né? Assim, a gente me ajuda e nos ajuda construindo algo juntos, né? Então, isso é muito bom. E é isso. Então, muito obrigado a todos. Vou passar a palavra para o professor Flávio só encerrar e uma boa noite, tá bom? A Patrícia levantou a mão, Patrícia? Ah, não, tá batendo palma, isso. Pode falar, Flávio. Bom, gente, eu fico à disposição, né? A gente está aqui junto na instituição, eu e o Thiago, né?
a professora Salete aí também, eu fico à disposição aí, agora provavelmente eu, né, vou trabalhar uma disciplina aí com o curso, né, e sempre que precisar, a gente está aqui, né, se tiver dentro aqui do conhecimento da gente, do que a gente pode ajudar, a gente está aqui à disposição e é só chamar, né, Thiago? Thiago sabe aí, a gente organiza aqui. Tá bom. Boa noite para vocês, tudo de bom, viu? Obrigado, pessoal. Boa noite. Tamo junto, até a próxima, viu? Até mais. Muito obrigado, gente. Boa noite. Parabéns. Tchau. Valeu.